Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Polly Peçanha e eu sei que tem um tempinho que eu não apareço aqui no YouTube, eu tive que fazer uma pequena pausa pra me dedicar à minha universidade. Agora que eu concluí o meu curso, fica um pouco mais fácil pra postar vídeos pra vocês. Como vocês já viram, o vídeo de hoje não é vídeo de DIY, mas a partir da semana que vem nós já vamos ter vídeos de DIY aqui no canal. Então se você ainda não está inscrito, se inscreva, não se esqueça de deixar o seu like e de ativar as notificações. Bom, gente, como vocês perceberam, o vídeo de hoje não é vídeo de DIY. Eu já até preparei alguns vídeos de DIYs, mas como eu disse pra vocês, eu tive alguns problemas, então não deu tempo de terminar de editar. Mas assim que eu terminar, eu vou postar aqui pra vocês. Acredito que a partir da semana que vem já vai dar pra postar alguns vídeos de DIY. Esse vídeo é sobre um vídeo que o YouTube me indicou mais ou menos um mês atrás. Eu até queria ter feito o vídeo há um mês atrás, mas realmente não deu, por isso que eu só tô fazendo agora. E esse vídeo me chamou a atenção por duas coisas a princípio. A primeira foi a capa. Quando eu resolvi fazer a capa do meu vídeo, eu queria que vocês vissem como ele era por dentro, que ele era feito de papelão, como ele ficou depois. E como eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube de pessoas postando puff, sofá, enfim, várias coisas, sem experimentar, sem provar que eles aguentam peso, eu queria que vocês vissem logo de cara que ele suporta, assim, o meu peso inteiro em cima dele e até mais. Eu testei com meu namorado sentado junto e deu mais ou menos 150 quilos, então é o que ele aguenta. Muitas pessoas me perguntam isso e o máximo que eu consegui testar foram 150 quilos. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a disposição das fotos, que é exatamente a mesma da minha. Eu queria colocar ele em papelão, logo de cara para vocês verem, depois ele pronto, e uma foto minha inteira, que ficaria mais fácil para ver, sentada nele. E a posição também, como foi tirada da parte onde eu estou sentada em cima, me chamou muita atenção. E a segunda coisa que me chamou muita atenção nesse vídeo foi o título. Quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu sonhava, como todas as garotas da minha idade, em ter o quarto dos sonhos. E o meu quarto dos sonhos, ele era um quarto clarinho, ele tinha alguns detalhes em rosé, gold, talvez um pouco de cobre, que são minhas cores favoritas. Tinha uma cama enorme e nos pés dessa cama tinha um sofazinho onde eu poderia sentar para calçar o meu sapato ou de repente para guardar uma almofada dentro. Hoje é a cozinha dos sonhos, né? É engraçado como as coisas mudam, né? Quando a gente é mais nova, a gente acha que a vida se resume num quarto, e hoje eu já penso diferente. Hoje eu preferia ter a cozinha dos sonhos ao invés do quarto dos sonhos. E naquela época, eu via esses móveis sempre nas séries, nos filmes, e a gente não tinha internet, era bem mais complicado do que hoje em dia, era difícil pesquisar as coisas na internet. E na minha cabeça, esse móvel se chamava mini sofá. Pra mim era um mini sofá. E quando eu fui fazer o vídeo, eu não pesquisei, normalmente eu tenho uma ideia na minha cabeça e essa ideia eu vou desenvolvendo. E aqui, como vocês sabem, eu moro numa kitnet, então é bem pequenininho. E eu só tenho uma cama de solteiro. Então eu tirei as medidas da minha cama de solteiro, porque eu sempre via nos pés da cama. E eu fui tirando as medidas e fui fazendo de acordo com o tamanho que seria ideal aqui pro meu apartamento. Então não pesquisei na internet, não vi nenhuma imagem, não fiz nada do tipo pra desenvolver o meu. Eu fiz como eu imaginava que ele seria. E depois de uma semana que eu postei o vídeo, uma inscrita minha escreveu uma palavra muito estranha aqui nos comentários que eu resolvi pesquisar, porque normalmente quando alguém escreve uma palavra diferente aqui eu pesquiso, eu sou muito curiosa, eu tô sempre tentando aprender coisas novas, e ela escreveu a palavra recamier. Eu não sei se é uma palavra francesa, não sei se é assim que você fala. E eu fui pesquisar para descobrir o que era esse tal recamier, né? E descobri que, na verdade, recamier era o que eu passei a vida inteira achando que era um mini sofá. E na época eu fiquei até um pouco sem graça e pensei, eu vou trocar o título do vídeo. Mas depois eu pensei assim, acho melhor não trocar, porque se eu trocar as pessoas vão perceber que, na verdade, eu não sabia que o meu móvel, na verdade, não era um mini sofá, e sim um recamier. E tanto que, se você pesquisar na internet, você não vai encontrar, se você pesquisar mini sofá, você vai encontrar um sofá pequenininho. Na época eu fiquei com bastante vergonha por não saber, por ter posto um título errado no meu vídeo. Resolvi não trocar para que vocês não soubessem e agora eu tô tentando contar para vocês. E isso me chamou bastante atenção no vídeo do indiano,
porque eu pensei, nossa, ele também não sabe que isso não é um mini sofá, que isso na verdade tem um outro nome. Aí depois, finalmente, eu resolvi clicar no vídeo, conferir o conteúdo, e outras coisas no vídeo me chamaram a atenção, como por exemplo a parte do encosto dos braços. Quando eu resolvi fazer o meu móvel, eu queria que ele desse a impressão realmente de um móvelzinho, de um sofá. E resolvi não fazer como um baú. Eu queria que ele desse a impressão de que ele tinha braços mesmo como um sofá. A forma como o vídeo foi gravado também me chamou a atenção. Como vocês sabem, já falei, né, inúmeras vezes que eu moro numa kitnet, então não tem espaço para gravar. A minha intenção era gravar esse vídeo por cima, para que vocês tivessem uma visão ampla do móvel, para ficar mais fácil para entender, porque fica bem mais fácil quando você está vendo tudo que a gente está fazendo, quando você está vendo a peça inteira. E como eu não tenho um tripé de câmera, eu uso um pau de selfie, ele é bem baixinho, não teve como gravar de cima para que vocês pudessem ver o móvel por completo. Então eu tive que gravar com a câmera na lateral. E isso me chamou bastante atenção no vídeo desse indiano. Aí depois que eu terminei de assistir o vídeo dele, que eu vi todas essas similaridades com o meu vídeo, eu resolvi deixar um recadinho, um comentário sobre o vídeo. E foi aí que eu tive uma grande surpresa. Eu descobri que eu não posso deixar nenhum comentário nesse canal, eu tô bloqueada. Então eu resolvi escrever pra ele, né, no Facebook ou nas redes sociais, pra perguntar realmente por que ele me bloqueou, porque eu fiquei interessada em saber. E quando eu entrei no perfil dele, eu vi que não tem nenhuma rede social, então eu resolvi fazer um vídeo realmente para perguntar para vocês o que vocês acham dessa história toda, e para ver se ele me responde também, né, por que ele me bloqueou, porque eu fiquei bem interessada em saber. E assim que eu cliquei no perfil do YouTube dele, eu tive a impressão de que eu conhecia esse canal de algum lugar, eu reconheci a capa do YouTube dele, e eu tenho o hábito, gente, de me inscrever de volta nos canais que interagem aqui no meu canal, que deixam algum recado, que estão sempre entrando em contato comigo. Eu sempre me inscrevo de volta e eu me lembrei que esse canal está inscrito no meu canal há mais ou menos 7 meses e ele nunca comentou em nenhum vídeo meu. Então foi um canal que me chamou a atenção logo de cara, porque é um canal que tem muitos inscritos. Ele tem quase 200 mil inscritos e nunca deixou nenhum comentário em nenhum vídeo meu aqui. Então foi um canal que eu não me inscrevi de volta, não fiz questão de entrar no canal dele para assistir nada, nem interagir com o conteúdo dele, uma vez que ele não interage com o meu conteúdo. Lembrando, gente, que esse vídeo não é pra ninguém ir no canal de ninguém, brigar com ninguém, discutir, acusar ninguém de nada, não, tá? É simplesmente porque eu realmente não consegui entrar em contato com essa pessoa e eu fiquei bem interessada e resolvi postar o vídeo pra saber qual a opinião de vocês também a respeito desses casos que acontecem no YouTube, se vocês acham legal isso, se vocês acham que ele se inspirou ou se ele copiou o meu vídeo, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda.